Boa noite. Como ser um discípulo? Como se tornar um discípulo? Desde o início desse ano, nós estamos sendo direcionados por Deus como visão para a nossa igreja, o caminho do discipulado. Então, nós temos visto a cada culto quais são as características que se identifica um discípulo genuíno, verdadeiro, não alguém que deseja ser discípulo, mas alguém que se apresente verdadeiramente como discípulo. E semana após semana estamos aprendendo o que a Bíblia revela, o que a Bíblia nos instrui, como a Bíblia nos ajuda a identificar um verdadeiro discípulo. Mas hoje a pergunta é: eu posso até reconhecer quem seja um discípulo verdadeiro? Eu posso identificar biblicamente o que é ser um discípulo verdadeiro? Mas a pergunta é: como eu posso me tornar um discípulo verdadeiro? Como você pode se tornar um discípulo? E essa pergunta é o que vai nos guiar essa noite. Qual o caminho que é o certo para nós sermos um discípulo genuíno de Jesus? Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, glória a Deus, aleluias. Esse relato de Jesus curando um paralítico, história essa que também está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 e 26. Depois em casa você pode comparar como que Marcos registrou esse episódio e como Lucas registrou esse episódio. Mas não se engane, nessa história de Jesus curar um paralítico, existem 3 milagres. E devemos observar esses 3 milagres para que nós possamos ser norteados, todos aqueles que querem ser um discípulo genuíno de Jesus, a como se tornar um discípulo de Jesus. Os milagres aqui, nesse episódio, vêm clarear a nossa ideia. Se eu for feliz na exposição da palavra do Senhor,
podemos sair daqui no final do culto com uma clareza de todos os milagres que aconteceram aqui durante a cura de um paralítico. E como isso pode iluminar a nossa vida, os seus dias, como isso pode iluminar o nosso caminho para que eu e você possamos ser discípulos e quem sabe assim a nossa igreja se tornar uma igreja de discípulos de Jesus. Então vamos começar pelo primeiro milagre. O primeiro milagre é o mais óbvio. No versículo 11, Jesus cura um paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Apesar de ser o mais óbvio, aliás, quando você vê na sua Bíblia, antes do versículo 1, tem um título, e é Jesus cura um paralítico. Então, qual é o milagre que vai se tratar desse texto? Da cura de um paralítico. É o mais óbvio, é o milagre mais fácil de achar nesse texto. Se perguntasse para qualquer criança, ao ler essa exposição de Marcos, qual é o milagre que se trata aqui? Qualquer criança ia falar, ora, é a cura de um paralítico. E irmãos, eu quero, em março de 2026, lembrar aos irmãos que nós não podemos perder de vista essa dimensão de Jesus. Jesus opera milagres. Nós não podemos esquecer e não podemos ler como se fosse alguma coisa comum. Eu quero continuar e viver a minha vida pregando sobre um Jesus que opera milagres, que cura. Nós temos tantos pedidos de oração, não só da nossa vida pessoal, mas entre nossos irmãos. Nossa igreja, por exemplo, tem grupos nas redes sociais, só dos membros, e nós compartilhamos por vezes as nossas dores. E que recebemos essa semana vários pedidos de pessoas que nós amamos e estão passando por uma batalha na sua área da saúde, lutando por cura, que nós não podemos esquecer. Jesus opera milagres. Saber de verdade, não lembrar. Lembrar é como se fosse um pensamento que passa, algo, uma recordação passageira. E eu não quero tratar esse poder de Jesus como uma recordação passageira. Que hoje eu lembro que Jesus cura, mas amanhã, na segunda-feira, eu já esqueci. Eu já não levo em consideração o poder de operar milagres. Então eu quero trazer um foco, uma luz, que Deus opera milagres. Sendo você cristão ou não, sendo você batista ou não. Batista, alguns acreditam que batista tem dificuldade de crer nessa realidade do caráter do Cristo, um Deus que opera milagres. Ora, irmãos, se você não crer nisso, eu não sei como anda a sua vida de oração, qualidade e saúde da sua vida de oração. Mas hoje, quando você for orar antes de dormir, lembre-se, eu estou falando com um Deus que ouve, responde e opera sinais e maravilhas. Não perca isso de vista, por mais óbvio que seja no texto. E nós estamos na época de falar obviedades. Cada vez mais, cada vez que eu vejo um noticiário, eu preciso lembrar para mim, para minha filha, para minha esposa, algumas coisas óbvias. Não é como diz o ditado, né? Não é porque todo mundo está dizendo que o errado é certo, que o errado passa a ser certo. O errado continua errado, o certo continua certo, ainda que ninguém acredite. E uma das verdades do cristianismo é: Deus pode curar. Deus opera milagres. Todo discípulo de Jesus direciona e movimenta a sua vida à luz dessa verdade. Um Deus que pode transformar vidas. Infelizmente, há lugares, há igrejas, há cristãos, há líderes religiosos que pregam um evangelho que diz:
que você pode continuar do mesmo jeito que está. Seja a sua condição antes de conhecer a Jesus, seja a mesma condição depois que conhecer a Jesus, não precise se preocupar, Jesus não vai causar nenhum transtorno. As mensagens que alguns lugares apregoam é que Jesus não vai fazer nenhum barulho, Jesus vai entrar na sua vida como se fosse um porta-retrato, que fica no canto de um móvel que você nem se dá conta, todas as vezes que vocês passam pela sua sala, aquela foto está ali há anos, está com poeira. Jesus vai entrar na sua vida e Ele vai te aceitar como você é, vai abraçar você, não vai fazer nenhuma obra, nada que venha te causar transtorno, nada que venha te decepcionar. Ora, não é isso que Jesus faz. Jesus aqui, Ele cura, aliás, num contexto de chocar os mestres da lei e religiosos. Por quê? Porque Ele tem autoridade. E por ter autoridade e poder, Ele pode transformar. E por poder transformar não apenas condições e vidas, mas a própria realidade. Ele faz o coxo andar, o cego voltar a enxergar, um paralítico pegar a sua maca e voltar para casa. Ele pode transformar o seu lar, a sua vida, o seu casamento. E quantas vezes nós, cristãos de anos, sabemos que Jesus cura, sabemos que Jesus opera milagres, ainda assim duvidamos. Duvidamos porque esquecemos esse saber, essa verdade que nós já conhecemos, que Jesus opera curas e maravilhas, está no nosso coração num porta-retrato, no canto de um móvel, em algum cômodo do nosso coração. Precisamos trazer à memória. Aliás, quando em Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta e bate, e quando Ele entrar, Ele vai cear com você, Ele vai ter comunhão. Isso é uma linguagem figurativa, queridos, para dizer que quando você conhece a Jesus, Jesus quer entrar na sua vida e transformar a sua vida. Então, não tem como eu pregar num Jesus e falar para você, fique tranquilo, Ele não vai causar nenhum transtorno. Ele vai causar todos os transtornos. Ele vai fazer uma reforma na sua vida. Muitas vezes Ele vai colocar tudo abaixo para reconstruir sobre um fundamento que não perece, que é eterno, que é a sua palavra. Não adianta Deus manter construções que têm como fundamento areia, algo passageiro. Deus abala todas as coisas para que tudo que seja inabalável permaneça e tudo que seja abalável venha ao chão, seja desfeito. Para quê? Para que toda a glória seja reconhecida como Ele é o Cristo, Ele é o Filho do homem que tem autoridade. Muitos cristãos querem pregar Jesus, mas sem autoridade nenhuma, porque sua vida continua a mesma, antes de conhecer a Jesus e depois que conhece a Jesus. Nós precisamos trazer à memória, como pessoas que querem ser discípulos de Jesus, esse Deus que tem um poder, dínamos no grego, um poder que vem, essa palavra no grego, dínamos, é o que surge a derivação de dinamite, que explode, que rompe com tudo que é construído pela mão humana, para que Ele possa construir. E aí eu vou usar a lógica, o óbvio. Tudo aquilo que o eterno constrói, dura eternamente. Tudo aquilo que o homem constrói, tem prazo de validade. Por isso que a palavra de Deus vai durar para sempre, porque é proferida por aquele que é antes do tempo, é para todo sempre. Por isso que nós podemos nos esconder e nos refugiar e nos ter como escudo e segurança a palavra do Senhor Jesus, porque dura para sempre. E essa palavra revela e apresenta um Jesus que cura, um Jesus que opera milagres. Não se esqueça disso durante essa semana, quando você enfrentar as suas dificuldades. Você pode lembrar, o meu Jesus opera milagres. Amém. Esse é o primeiro milagre, queridos. Nós precisamos entender que mais do que estudar,
mais do que saber sobre Deus, nós não devemos esquecer que Cristo está para além do campo das ideias. Cristo não é uma divagação filosófica. Jesus não é uma filosofia. Jesus não é uma ideologia, conjunto de ideias que possa me representar, na qual eu acredite que, se for colocado em prática, pode mudar o mundo. Isso é uma ideologia. Jesus não é um conjunto de ideias, não é um conjunto de regras. Jesus é uma pessoa, filho de Deus, filho do Deus vivo, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Jesus, quando entra na nossa vida, ele transforma a vida por completo, ao ponto que nós mesmos reconhecemos e dizemos: eu nasci de novo. Aquele que existia antes de Jesus já não existe mais. Eu morri para o mundo e nasci para Deus. O Deus transcendente, ele também é imanente. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus que tem poder para nos livrar, tem poder para nos curar, tem poder para trazer vida, tem poder para prover, para nos sustentar, ele tem poder para nos abençoar, ele tem poder para nos fazer prosperar. E aí não tenha uma ideia errada sobre prosperidade. Prosperidade é bíblica, ainda que outros venham a distorcer. É aquilo muito que o Anderson, na abertura do culto, disse: você tem muito mais para agradecer do que para murmurar. Se você colocar na balança, todos aqui nós vamos jantar, por exemplo. Todos aqui vão voltar para suas casas. Muitos aqui vão colocar os seus filhos para dormir em segurança, na sua casa. Você já percebeu que você tem a graça hoje, por exemplo, você vai ter o privilégio, pais, de colocar o seu filho e sua filha para dormir no quarto deles. Óbvio, é natural, comum, né? Mas você poderia também estar colocando o seu filho para dormir num leito de hospital. Graças a Deus não é assim. E aqueles que nos ouvem e estão nessa condição, Jesus tem poder de curar. Jesus opera milagres. Jesus faz o impossível. Por quê? Porque Ele tem a autoridade. Ele é o Filho do homem. Nós somos o povo que prega essa mensagem. E antes de nós partirmos para os 2 milagres, não se esqueça desse. Jesus tem poder para operar milagres e maravilhas. Lembre-se disso quando você vier no altar, na hora do apelo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segundo milagre, aí já fica mais difícil, né? Se Jesus curou o paralítico e esse foi o primeiro milagre, quais são os outros 2? O segundo milagre, nós também, como um discípulo de Jesus, eu não posso esquecer. E é tão óbvio, é tão fácil de compreender, que eu corro o risco de esquecer. Às vezes as informações mais fáceis são a que nós menos valorizamos e muitas vezes esquecemos. Não nos damos conta, não consideramos na aplicação dos dias. Mas como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, o segundo milagre, nós conhecemos um Deus que tem poder para perdoar pecados. Eu quero convidar você a ver os versículos 9 e 10 do capítulo 2 de Marcos. Versículos 9 e 10. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Eu não sei, mas hoje eu estava conversando com os homens na EBD. Eu creio muito que Deus tem senso de humor. E a falta nossa de percepção da realidade espiritual
nos coloca em situações como foi colocado os mestres da lei diante de Jesus. A nossa miopia, por não considerar a realidade espiritual, nos leva a não saber responder Jesus em alguns momentos. Porque, irmãos, convenhamos, se eu abrir mão do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, se Jesus pergunta para mim e para você, o que é mais fácil? Eu perdoar pecados ou curar um paralítico? Eu ia falar, perdoar pecados. É só falar, está perdoado. Não é mais fácil? Se eu ignorar o mundo espiritual, o que é mais fácil dizer? Ah, eu te perdoo. Jesus aqui, ele usa até de uma certa ironia. Ele fala o seguinte, o que é mais fácil? Aí no versículo 10 ele fala, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, aí ele cura o paralítico. Aliás, Jesus cura o paralítico por causa da incredulidade dos fariseus. Jesus perdoa os pecados por causa da fé dos 4 companheiros que desceram o paralítico. Jesus fala no versículo 5, se eu não me engano, ele diz, vendo a fé que eles quem? Os 4 amigos, tinham, Jesus fez o mais difícil. Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus coloca numa hierarquia de dificuldade o perdão de pecados o mais difícil. Por quê? Porque Jesus, por saber e considerar a realidade espiritual, Jesus aqui coloca na balança a justiça de Deus. E todos aqueles que não foram justificados estão sobre o alvo da ira de Deus. Por isso que a mensagem que os discípulos de Jesus carregam consideram 1, a justiça de Deus, 2, a autoridade do Cristo, 3, a realidade espiritual, porque a realidade espiritual é para sempre. Nós somos, queridos, passageiros. Em 80 anos, ninguém aqui mais vai estar. Pense assim. Em 100 anos, está todo mundo novo aqui. Nós somos uma neblina, somos vapor. Nós somos, como diz o autor em Eclesiastes, nada de nada. Nós passamos, nascemos, crescemos e de repente partimos. A questão é que o que você faz durante o seu tempo de fôlego vai refletir na sua eternidade. Só que por mais que eu deseje ser salvo, por mais que eu deseje ser perdoado, eu, por minhas próprias obras, não consigo ter autoridade para me limpar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em queda, um mundo que foi corrompido pelo pecado, distorcido pelo pecado, manchado pelo pecado. E todo aquele que está manchado pelo pecado não pode conviver com um Deus que é santo, santo, santo. E agora? O que fazemos diante dessa realidade? Nós aceitamos, abrigamos, acolhemos a obra do Cristo Jesus, que morreu e nos justificou pelo seu sangue e nos garantiu um novo e vivo caminho para que possamos nos relacionar com Deus novamente. É pela vida de Jesus, é pela morte de Jesus e pela ressurreição de Jesus que nós temos esperança e podemos dizer que somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus.
para isso, para eu viver essa condição, eu precisei ser salvo. Eu precisei ser perdoado. O único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. E precisa ter poder e autoridade. Muitos até viram chacota e caricatura, alguns que se dizem Jesus Cristo na face da terra. Nós temos alguns personagens como, não sei se pode falar o nome, mas ele é público, como aquela figura do Henri Cristo, que vive no sul do país, do Brasil. Mas há outros homens de carne e osso que também se dizem Jesus, a encarnação de Jesus entre nós. Eles até podem desejar serem Jesus. Eles até podem acreditar que são Jesus. Cada um com a sua cabeça, cada um com a sua sentença. Mas o cara acorda e fala assim: eu sou Jesus. Legal. Mas ele não tem a autoridade. Ele não tem a autoridade. Ele não tem autoridade nem no céu, nem na terra. O nome dele não foi glorificado como o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa dimensão espiritual, não podemos esquecer. Nós acreditamos num Deus que perdoa pecados. Queridos, a maior necessidade de alguém não é por curas, sinais e maravilhas. A maior necessidade de alguém não é ter uma vida restaurada, não é ter um casamento restaurado, não é conquistas. A maior necessidade de alguém não é patrimônio, não é dinheiro, não é prosperidade. Isso tudo que eu falei são necessidades legítimas. Ter um casamento restaurado? Ora, quem não quer? Ter uma vida restaurada? Quem não quer? Ser curado da sua enfermidade? Quem não quer? Alguém que está passando perrengue, receber a bênção da prosperidade? Quem não quer? São necessidades legítimas, queridos, mas não é a maior necessidade de uma pessoa. O que o discípulo de Jesus difere de um religioso é que o discípulo de Jesus percebe e acredita e por isso prega o evangelho, porque ele sabe que a maior necessidade de qualquer pessoa, seja rico ou pobre, branco, preto ou amarelo, oriental ou ocidental, é que tenha os seus pecados perdoados. E só Jesus Cristo, por meio da sua cruz, pode perdoar pecados. Esse é o discurso, essa é a direção de todo discípulo de Jesus. É por isso que nós somos vocacionados a pregar o evangelho, porque nós somos chamados a pregar para a maior necessidade de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você conheça precisa saber que existe um Deus que tem autoridade e poder para perdoar pecados. Então, primeiro milagre, Deus pode transformar a nossa realidade física, curando, operando sinais e maravilhas. Sim, não posso esquecer disso. Segundo milagre, não podemos esquecer a dimensão espiritual da fé cristã. Jesus tem a autoridade e poder para perdoar pecados. Aliás, queridos, muitas neuras, muitas crises nas nossas saúdes emocionais e mentais é justamente por carregar culpa. Muita gente sofre emocionalmente porque carrega traumas e culpas e quer e deseja e almeja ser aprovado, ser aceito, ser acolhido, ser perdoado. Só existe um em toda a terra, em toda a história da humanidade, que tem poder e autoridade para perdoar pecados: Jesus Cristo. E se você conhece Jesus, não morra com essa mensagem só para você. Compartilhe, pregue o evangelho, anuncie a todos aqueles que precisam ser perdoados. Quem? Todos. Qualquer pessoa que você gosta, pessoas que você não gosta,
pessoas que você acha legal, pessoas que você não suporta mais, elas precisam saber que Jesus opera sinais e maravilhas e tem poder para perdoar pecados. Reparem no texto. Jesus perdoa antes de curar. Jesus perdoa o paralítico, perdoa os pecados do paralítico antes de curar o paralítico. Isso causou uma acusação por parte dos mestres da lei, como se Jesus tivesse blasfemado. A acusação contra Jesus foi de blasfêmia. E por quê? Porque Jesus se identifica como o Filho do Homem com a autoridade. Ali, Jesus está falando assim: eu sou Deus. Por isso eu tenho poder para curar e tenho poder para perdoar pecados. Por que isso é importante, queridos? Quando eu falo a frase, Jesus é Deus, você não pode passar como se isso fosse mais uma frase qualquer. Jesus não é uma opção. Jesus não é uma alternativa. Jesus não é um complemento. Há pessoas que acreditam em Jesus, mas, não sei porquê, querem aceitar Jesus como se fosse um detalhe, um objeto qualquer de decoração à sua vida. Tem gente que quer aceitar Jesus, mas não entrega a agenda para Jesus. É Jesus que tem que correr atrás dele, e não ele de buscar a Deus. Tem gente que quer aceitar Jesus, mas não entrega a sua vida, o seu coração. Tem gente que não entrega os seus dons e talentos, suas habilidades. Aceita Jesus com ressalvas, como se isso fosse possível. Não é possível aceitar Jesus com ressalvas. Ou você é quente, ou você é frio. Mas se você for morno, Apocalipse nos mostra que Jesus vai vomitar você. Deus vai vomitar você. Morno, da indigestão. Já tomou água morna? Da indigestão. Então, ou você é, ou você não é. Que a sua resposta seja sim, sim, ou não, não. Não tem mais ou menos. Não tem aceito Jesus. Sou cristão com ressalvas. Discípulo com observação. Ou então eu sou discípulo desde que eu concorde com o que Jesus pretende fazer da minha vida. Se eu não concordar, eu sou discípulo, seguidor de Jesus, mas eu não sou obrigado a passar por qualquer coisa. Queridos, se você ler Tiago 1:1, Tiago, discípulo de Jesus, ele se apresenta: eu, escravo de Jesus. Se você for ler as cartas paulinas, o apóstolo Paulo, ele se apresenta: eu, apóstolo, servo, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o alecrim dourado de 2026. Eu, discípulo de Jesus, desde que não me incomode, desde que Jesus me chame em horário comercial, desde que Jesus não exija muito de mim. Se der match o que Jesus quer e o que eu gosto, se não, não. Queridos, você vai ficar fora. Vai ter um dia que um portão grande, dourado, vai se fechar. E a sua preocupação é se você está dentro ou fora. E não tem meio termo. Porque a realidade espiritual é uma realidade. E nós devemos viver ou pelo que você enxerga debaixo do sol, ou você vive pelo que você crê e que está acima do sol. Mas não existe meio termo. Não dá para ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. Se for frio, você pode ser descartado. Se for morno, você pode ser vomitado. Mas são opções. E eu não quero entrar em polêmicas, querido, mas esse trecho em Apocalipse, quando fala que você seja quente ou frio, mas não seja morno, porque se você for morno, Deus vai vomitar. É uma opção que Deus está te dando para você escolher. Não está determinado.
Deuteronômio, no Velho Testamento, fala: coloco diante de você a vida e a morte. E aí Deus, como confia na nossa capacidade e inteligência, Ele fala assim: escolhe, pois, a vida. Deus ainda dá a resposta. É como se Deus te desse uma prova e falasse assim: a alternativa é essa. Não, não tá. Depende de nós. Ele abriu um caminho para que nós possamos caminhar em direção ao Deus que salva, cura, liberta e perdoa. É uma dimensão, Ele é Deus, querido. Ele é Deus, Ele não é candidato. Jesus não é candidato, tá? Jesus não é candidato, Ele é rei. Rei não tem um mandato de 4 anos. Você sabia disso? Rei é rei. Rei reina. E nós acreditamos num rei que governa para todo sempre. A questão é se você é um súdito e se submete a ele ou não. E o terceiro milagre? Já vimos aqui um Jesus que cura e levantou um paralítico. Vimos aqui um Jesus que perdoa pecados. E aí, se eu estou sendo feliz em expor a palavra de Deus, você já consegue observar isso na mensagem. Que terceiro milagre? Talvez seja o milagre mais difícil de perceber nessa história. Nessa história e na nossa história. Às vezes o milagre mais difícil de acontecer numa igreja em 2026 é o que nós vemos aqui nessa história de Marcos. E o milagre é servir. Quero convidar você a ler o versículo 3, 4 e 5, novamente de Marcos 2. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. A casa estava abarrotada de gente, porque todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria ouvir Jesus. Todo mundo foi na casa onde Jesus estava para sair de lá com uma palavra de Jesus para a sua vida. Quem sabe não foi essa a sua motivação hoje? Eu vou na casa de Deus para que, quem sabe, Deus fale comigo. Essa é a motivação de todos ali. Eles souberam que Jesus tinha voltado para Cafarnaum, estava na casa dele, bora para a casa de Jesus. Quem sabe Jesus me enxerga na multidão e fale comigo. Se eu estou do lado do João, eu quero que Jesus fale comigo. E o João? O João que lute. Simples assim. Então nós fazemos de tudo para chamar a atenção de Deus, e todos aqui queriam fazer de tudo para chamar a atenção de Jesus, menos 4 homens. 4 homens abriram mão de estar mais perto de Jesus. 4 homens abriram mão de ouvir uma palavra de Jesus direta para eles. 4 homens saudáveis, fortes, porque os caras levaram um paralítico para o teto, quebraram o teto, ainda desceram o paralítico. Os caras deviam ser 4 carvoles, imagina. Os caras brabo, os caras fortes ali. Eles abriram mão de qualquer pretensão egoísta. Aí você vai querer me dizer que eles não tinham problema? Qual ser humano na face da terra não tem um mas? Qual ser humano da face da terra não tem um problema? Quem você pode dizer que pode se dar ao luxo de falar, eu não preciso de Jesus? Todos precisam.
Eu me arrisco a dizer que esses 4 também precisavam de Jesus. Só que a postura deles, a disposição deles, eles abrem mão para que o amigo, o próximo deles, que estava em necessidade, porque era paralítico, tivesse a chance de se encontrar com Jesus. Imagina só. Detalhe, hein? Esse paralítico era um adulto. Ele não era uma criança. Não era um bebê paralítico. O que isso tem a ver? Que ele já era paralítico há muito tempo. Provavelmente todos naquela casa ali sabiam, reconheciam quem era o camarada paralítico. Sabia quem era. Todos sabiam que havia um paralítico em Cafarnaum. Mas quando souberam que Jesus estava na casa, todos esqueceram do paralítico e foi buscar Jesus, cada um por si. É algo mais ou menos semelhante ao que acontece na sua vida. Você sabe onde é a casa de Deus, você frequenta a casa de Deus, você conhece pessoas que precisam de Jesus e você não tem a coragem de fazer um convite para vir à sua igreja. Você não tem a audácia, a ousadia de evangelizar, de falar de Jesus. E muitos, ainda em pior estado, não falam de Jesus para não ser cobrado como um crente religioso. Querem viver à margem do evangelho. Aqui é cristão, fora não. Aqui é um discípulo, fora é qualquer um. É mais um. Onde Deus não governa. Aqui Jesus governa a sua vida. Aqui deixa comigo. Mau testemunho, desprezo pelos outros, indiferença, frieza, egoísmo. Será que nenhum de nós conhece alguém lá fora que precisa ouvir que Jesus cura, salva, liberta e perdoa pecados? Será que a gente não conhece ninguém? Ninguém. Por isso que nós nos acomodamos e nos sentimos bem em vir à igreja toda semana, sem qualquer responsabilidade ou compromisso de levar a alguém para Jesus. Nós, nessa história, sabe quem somos? A multidão. Queremos ouvir uma palavra de Deus hoje no nosso coração. Ô, glória! Quem você trouxe consigo? Que precisa de oração. Quem você trouxe? Em que, se preciso for, você suba no telhado e quebre o teto. E desça aqui no altar. Você já trouxe... Aliás, eu vou mudar a pergunta. Qual foi a última vez, irmãos, que você trouxe alguém? Vou dar o benefício, agora eu vou ser magnânimo. Na minha bondade, na minha misericórdia, eu vou pegar leve agora. Porque a pessoa pode recusar. Você não vai trazer pelo cabelo. Mas qual foi a última vez que você convidou alguém? Convidar. Qual foi a última vez que você compartilhou o link do culto da igreja? Está vendo como nós estamos aquém? Todo mundo quer ser discípulo. Ah, nós somos discípulos de Jesus. Vou na IBD, vou na quarta, vou à noite, vou nos teens, vou nos jovens, vou no retiro, é batalha espiritual para defender a minha vida, a minha casa. Eu. Não levamos ninguém a Jesus. Não temos a preocupação e nem queremos ter o trabalho. Se a gente não convida, se a gente não faz um convite, você acha que você se enquadra num desses 4 homens que teria o trabalho, ficar suado, levando outros para o teto, abrir buraco? Não sou obrigado a isso não. Ou então fala assim, quer ver? Isso é bem evangélicos. Vou avisar o pastor. Eu conheço uma pessoa que precisa de Jesus. Eu conheço a pessoa. Eu convivo com a pessoa. Mas eu vou chamar o pastor para levar essa pessoa para Jesus.
Irmãos, pensa o seguinte, está lá a pessoa, não conhece Jesus, de repente vem um homem, fala assim, oi, eu sou o pastor, vamos para a igreja? Eu não sei como no seu raciocínio isso funciona, mas na vida real não funciona. Cada um aqui tem um emprego, trabalha num lugar, ou deve estar procurando, não se acomode. Cada um aqui tem um lugar onde Deus plantou você estrategicamente. Deus plantou você na sua família. Deus plantou você aonde você estuda. Deus plantou você aonde você trabalha, para que essa pessoa possa ter a oportunidade, nem que seja carregada, de se chegar até Jesus. É interessante no colégio, é que tem aluno aqui, né? Num outro colégio, que eu não dou aula, no multiverso. É interessante quando você vê os jovens e adolescentes, quando chega um aluno ou uma aluna nova, o aluno novo e a aluna nova é inspecionado, dos pés à cabeça. Se não é aprovado, é isolado, é rechaçado, é cancelado. Eu não admito isso num colégio cristão. Fica a dica. Por quê? Porque Deus trouxe por graça e misericórdia essa pessoa para que ela possa, por meio da sua vida, ter a oportunidade de conhecer um Jesus que perdoa pecados, que transforma vidas, que opera sinais e maravilhas, que pode operar cura. Amém. Nós somos vocacionados, chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Os discípulos de Jesus já sabem qual é o seu propósito: ir pregar o evangelho a toda criatura, para que se tornem filhos de Deus. É a nossa, entre aspas, ambição. Não seja neutro, querido. Neutro só detergente. Não existe cristão neutro, discípulo neutro, crente neutro, sou servo neutro. Cara, tem cristão que não dá conta nem de escala, quanto mais fora das suas obrigações, fora da igreja. Se na igreja já patina, imagina fora. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes as nossas orações, sabe o que carece? Arrependimento. Muitas vezes as nossas orações carecem de choro, de arrependimento, de lamento, de prantear. Deus me perdoa, porque eu não sou flor que se cheire. Eu sou limitado e só por tua graça que eu consigo falar de Jesus. Eu, quando era criança, adolescente, eu era tímido. Tímido. Eu já contei essa história aqui. E uma vez, na minha adolescência, eu fiz um discipulado com uma irmã, uma mulher que eu admirava na fé. Era a mãe do meu melhor amigo na época. E eu estava indo bem no Evangeliquez. A gente se encontrava uma vez por semana. Indo bem em tudo. No último dia, para ela me dar a estrelinha com uma bala, eu tirar 10. No último dia ela falou assim, olha, nesse último dia eu não vou te dar nenhum teste. Não vou fazer pergunta. Vai chegar um momento que você vai ter coragem de falar de Jesus na frente de outras pessoas. Aí você vai saber que você é um discípulo de Jesus. Na hora eu fiquei com uma raivinha. Porque eu achei que eu ia ganhar a estrelinha com um doce. Não me deu. Mas hoje eu entendo. Há muitos discípulos de teoria. Há muitos teólogos de internet. Mas falta pessoas que realmente entendam quem é Jesus, a ponto de, se preciso for, eu carrego você para levar a única esperança que a humanidade pode ter: Jesus Cristo, o Senhor. Eu preciso falar de Jesus, porque seria um egoísmo do tamanho da eternidade esconder a luz de Deus para os homens, de esconder a provisão de Deus para os homens. Que mesquinharia seria a minha
eu não proclamar o evangelho e não falar de Jesus? Que audácia, misericórdia. Deveria encher os nossos corações de medo. Ah, não pode falar, temor. Eu quero que vocês tenham temor a Deus, ao ponto de que você se mova por Ele, viva por meio dEle e viva para Ele. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a nossa fé parece que ela oscila e ela vai se adaptando às emoções e circunstâncias. Se tudo está bem, estamos juntos. Se tudo não está bem, Ele que vem atrás de mim. Vou me fazer de difícil para o Espírito Santo. Não vou na igreja hoje. Não vou ler a Bíblia. Não vou orar. Se Ele quiser, Ele que venha. Nós somos pó. 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 Uma vez, quando eu estava namorando ainda com a minha esposa, ela estava me contando uma história que ela aprendeu com um líder de pequeno grupo, que, se eu não me engano, a pessoa falou assim para ela: você sabe por que as ruas do céu são de ouro? Você sabe por que as ruas do céu são de ouro? Porque tudo aquilo que o homem mais valoriza não vale nada, só serve para Deus andar, pisar. Seria a mesma coisa que nós valorizássemos asfalto. Asfalto. Não vale nada. Não vale nada. Nós cantamos isso, que a sua presença vale mais do que o ouro. Às vezes a nossa hierarquia, as nossas de prioridades, queridos, precisam ser revisitadas. Esquecemos de fato que Jesus é o Senhor que cura e perdoa pecados. E que opera na vida dos seus discípulos o milagre de servir. Jesus arranca da vida de alguém uma espiritualidade individualista. Você sabe por que essa palavra está na moda, espiritualidade? Vocês sabem por que espiritualidade é uma palavra do ano 2000 para cá, uma palavra que sempre está na moda, em voga? Porque você precisa desenvolver sua espiritualidade. Não, porque eu sou uma pessoa espiritualista. É sempre espiritualidade, nunca é fé. É sempre espiritualidade. Porque a espiritualidade é de caráter individual, é fórum íntimo. Tem pessoas que acreditam que a fé cristã é algo que é chamado a ser íntimo, doméstico. É só na minha casa, ninguém precisa saber. Eu não preciso ficar falando de Jesus. Precisa, querido. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Tem gente que tem essa mentalidade contemporânea de que, não, a minha fé em Jesus é algo pessoal, é a minha verdade. Não, Jesus é a verdade, na qual nós somos chamados a pregar essa verdade, anunciar essa verdade. A nossa vida, se você aceitou Jesus no seu coração, a sua vida está em missão. Qual é a missão? Pregar o Evangelho, ser testemunha de tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida, e para que você veja e perceba o que Ele pode fazer através da sua vida. Nós somos missionários. Tem algum missionário aqui? Tá doído, hein? Tem algum missionário aqui? Amém. Glória a Deus. A fé em Cristo Jesus tira de mim uma espiritualidade individualista e me faz enxergar o próximo. Jesus na vida de alguém faz você enxergar o seu próximo. No DNA do discípulo de Jesus, a disposição para fazer o bem, custe o que custar. Ah, eu tenho que pregar Jesus para o irmão, mas ele está tão longe. Ah, eu vou ter que chamar ele. Ah, vou ter que chamar o Will para tomar um café, mas o Will é tão chato.
É só um exemplo, Will. É que está sendo gravado, mas é um exemplo, queridos. Ele é surpreendente. Eu não aguento mais o Will. Eu não aguento mais o Will. Ele é chato. Irmãos, a palavra de Deus me mostra que se preciso for, eu devo andar 2 milhas com alguém que é meu inimigo. A Bíblia recomenda que, se for preciso eu andar, se um inimigo pedir para eu andar 1 milha, Jesus fala o seguinte: olha, que eu ande 2. Se eu devo agir assim com um inimigo, quanto mais um irmão meu. Quando você perceber que irmãos estão se distanciando, quando você perceber que está esfriando, sabe por que esfria, irmão? Eu vou te dizer por que esfria. Imagina que isso aqui é uma fogueira. Quando você tira da fogueira, o que acontece? Esfria. O que você precisa fazer? Isso aqui, sabe como chama? Comunhão. Quando eu me distancio da comunhão, eu me esfrio. Sabe qual vai ser a bênção e a prosperidade para essa pessoa? Se ele estiver numa igreja de discípulos. Porque o discípulo vai sacar e vai fazer assim, ó. Volta aqui, meu irmão. Se preciso for, eu te carrego de volta até os pés de Jesus. Palavra de Deus. Sabe por quê? Fazer o bem custa, queridos. Fazer o bem custa. Sabe o que é fácil? Fácil é fazer o mal. Fofocar é fácil. De graça, rápido e rasteiro. Eu tenho que segurar a onda, mas não vou segurar nada. Irmãos, tem pessoas que visitam a nossa igreja, não é da nossa igreja, vem no meio da nossa igreja e fala mal da nossa igreja. E encontra a audiência daqueles que são a nossa igreja. Como explica isso aí? Vem rasteiro assim, ó. Você sabia? Conversas que começam do tipo: você sabia? Tem uma coisa para te dizer. Você não sabe, menina. Quando tem esse cabeçalho, irmão, repreende em nome de Jesus. Se tiver óleo quente, joga o óleo quente. E pode expulsar. A gente precisa ter sabedoria, discernimento. Porque quem está preocupado em obedecer, está muito ocupado para dar audiência para o diabo. Quem está em missão não tem tempo para ficar fazendo maldade. Maldade. Tem gente que faz maldade. Porque fazer mal é muito fácil. E detalhe, fazer o mal dá para eu fazer escondido, debaixo da mesa. Fazer o bem eu tenho que me expor. Esses 4 homens aqui, eles estavam sendo expostos. Eles estavam dando a cara a tapa. Entende essa expressão? Eles estavam se expondo. Eles poderiam ser acusados de baderneiros. Pô, quebrou o telhado da casa de Deus? Está furando fila? Eles poderiam ser acusados disso. Está furando fila, meu irmão? Para trazer um paralítico, eu estou aqui com os 2 pés aqui, ó, há horas aqui tentando chegar perto. A miopia, que não considera a realidade espiritual, que não considera o que é mais importante. Dormindo no ponto. Se você está parado, irmão, é porque você não está em missão. E se você está parado, cuidado, hein? Terreno em que não é construído nada, vira terreno baldio. Dá dengue. Nós precisamos nos colocar à disposição de fazer o bem, sabendo que dá trabalho fazer o bem. Nesse relato aqui de Marcos 2, entre os interesseiros e o necessitado,
havia discípulos de Jesus. Sempre entre o interesseiro e o necessitado, há um discípulo de Jesus, que serve para que outros possam ver. O interesseiro busca somente Deus e o seu poder para resolver os seus problemas. Aliás, eu posso dizer, para simplificar, que o interesseiro sempre busca o poder. O discípulo sempre busca a vontade. O interesseiro, ele sempre busca a Deus na esperança de que Deus realize tudo e qualquer coisa que o seu coração desejar. O discípulo deseja descobrir qual é a vontade do seu Senhor para se apresentar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Nós precisamos pensar sobre isso. Essa é a visão para a nossa igreja. Eu queria que você visse no telão. Servir para levar pessoas mais perto de Jesus. Se você nos visita, está assistindo em casa e não nos conhece, essa é a visão para a nossa igreja. Servir para levar pessoas mais perto de Jesus. Mas você, membro, essa é a nossa visão. Não é ser fã, simpatizante. Eu aceito, eu concordo com Jesus. Não, nós somos uma igreja que busca seguir a Jesus. E nós servimos para levar pessoas para mais perto de Jesus. Quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 20, ler os versículos de 27 e 28. E diz o seguinte: quem quiser, está vendo como está pré-determinado? Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Nós precisamos melhorar e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos, já que todo mundo está empolgado, vamos ler esse versículo juntos? Todo mundo, em voz alta, por favor. Quem quiser... Amém. É um milagre. Por isso que é um milagre servir. Porque por vezes eu tenho que abrir mão da minha agenda, dos meus afazeres, do meu Netflix. A gente coloca tanta coisa em cima de vidas. Não vai dar para te ajudar, viu, irmão? Eu tenho uma temporada para terminar. Medíocre. Devemos redescobrir que o serviço a Deus é necessariamente um serviço ao próximo. Servir a Deus é uma expressão de servir ao próximo. Porque não tem como você dizer, eu sirvo a Deus, e você é frio, indiferente, e que ignora todos à sua volta. Aliás, todos à sua volta não, porque essas pessoas têm um olhar bem interesseiro. Só cumprimenta aqueles que lhe interessa, ou que pode conseguir algum tipo de favor. Se você despreza uns e privilegia outros, você não segue Jesus Cristo, você segue suas vaidades. Porque servir a Deus se expressa servindo ao próximo. Se em Jesus somos encorajados, se preciso for, a andar uma milha com o inimigo, quanto mais aqueles que são próximos a nós. Que você possa ser alguém que leve outros a Jesus. Que você possa ser alguém que leve outros a Jesus. Mas que também nós possamos ser pessoas que reconheçam que um dia foram carregadas. Um dia você precisou ser levado a Jesus. Um dia alguém disse para você sobre Jesus.
E essas pessoas hoje são seus irmãos. E que isso encha o seu coração. Lembrar da sua conversão faz bem, queridos. Você lembra quando você conheceu Jesus? Você lembra quando Jesus te tocou? Você lembra quando Jesus tocou na sua vida e você não resistiu e você abriu a porta do seu coração? Isso enche o nosso coração de gratidão e adoração. Quer ver? Essa mesma passagem em Marcos, ela está relatada em Lucas, como eu falei. Abram no versículo 25 do capítulo 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte: imediatamente ele se levantou. Quem? O paralítico. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus, ou glorificando a Deus. Qual foi a última vez, ao lembrar que um dia Jesus te tocou, o seu coração encheu-se de adoração e gratidão, e você glorificou a Deus? Está vendo como a gente se acostuma com coisas que não deveríamos nos acostumar e sempre trazer à memória? Deus opera milagres, Deus perdoa, Jesus tem poder para perdoar pecados. E um dia Ele me tocou e encheu meu coração de adoração. E foi tamanha a explosão que tirou tudo do lugar e colocou uma placa no meu coração, sob nova direção. E isso me faz buscá-lo todo santo dia, às vezes sozinho, às vezes com os meus irmãos, mas sempre buscando a direção do Senhor. Mas com tudo que nós falamos até aqui, os 3 milagres, Jesus opera cura, Jesus perdoa pecados e Jesus nos chama ao milagre de servir. A pergunta continua: como ser um discípulo de Jesus? De tudo isso que nós ouvimos sobre Marcos, e aí? E a minha segunda-feira? E amanhã? O que resolve para mim? Como que eu posso começar a semana sendo mais parecido com Jesus? Como que eu posso começar a minha semana sendo um discípulo autêntico? Eu quero que vocês pensem nesses 4 homens que carregaram um paralítico pela ética que está descrita em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, se temos alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como ser um discípulo de Jesus? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se você continuar esse capítulo de Filipenses, demonstra qual foi a atitude de Jesus, que embora sendo Deus, se humilhou, se diminuiu, para que viesse entre nós e morresse, fosse humilhado, traído, cuspido, pisado, açoitado, pregado numa cruz, exposto, porque ele estava pregado nu,
vergonha pessoal, mas ele não abriu mão. Sabe qual é apaixonante a cruz de Jesus? É quando eu sei que Jesus subiu na cruz para me salvar. E 2, ele não desceu da cruz para me salvar. Ele não desceu, ele não abriu mão da missão, custe o que custar. Ele fez o que era necessário, não o que ele gostaria, porque ele chegou a orar: se for possível, passe-se de mim esse cálice. Isso é uma oração organizada na necessidade. Eu tenho o cálice da ira do Senhor, a minha necessidade, afasta de mim. Mas ele reorganizou a sua vida de oração na vontade de Deus. Se for possível, passe-se de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Essa é a oração do discípulo de Jesus. Como se tornar um discípulo de Jesus? Tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Viver para servir, levando outros para mais perto de Jesus. Quero convidar os músicos, enquanto eles retornam para o momento do apelo. Considerem, queridos, guarda isso, por favor. A igreja é um ambiente de encontro. Encontro de pessoas com Deus, de pessoas com pessoas e de pessoas consigo mesmas. À luz da verdade, eu posso me encontrar com Deus. À luz da verdade, eu posso enxergar o próximo. À luz da verdade, eu posso me reencontrar. Fazer um balanço da minha vida. Pesar na balança, calcular. Será que Deus está aprovando a qualidade e a saúde da fé que eu tenho apresentado? Será que Ele se agrada de mim? Será que ao ouvir a minha oração e a minha adoração, será que vê o culto que nós fazemos a Deus, será que sobe como um aroma suave à sala do trono? Você já se preocupou se Deus se agrada da sua vida? Ou você ainda está preso naquela fase maternal de que Jesus precisa dizer sim a todos os seus pedidos? Jesus precisa te agradar. Senão você fica contrariado e fica de mal. Você ainda está nessa fase? Ou você já amadureceu e fala: Senhor, misericórdia, apesar de mim, eu me coloco à sua disposição. Aceite a minha oferta de adoração e louvor. Aceite o meu culto. Ouça a minha oração por graça e misericórdia. Não porque eu mereço, mas por conta da obra do seu Filho, que nasceu, cresceu, morreu, venceu a morte, ressuscitou e prometeu um dia voltar para nos buscar. É graças ao sangue de Jesus. Receba a minha oração. É por isso que nós terminamos, toda vez que nós terminamos de orar, nós terminamos como? Em nome de Jesus. É só por meio dele, não há mérito nosso. Não valemos nada sem Cristo Jesus. Nós dependemos e precisamos dele, e por isso, eu devo me perguntar: será que ele se agrada da minha vida? Será que eu estou servindo a missão que Deus me chamou de trazer outros para mais perto de Jesus? Será que as pessoas podem enxergar na minha vida o milagre que é servir? Ou eu vivo uma vida egoísta, uma fé mesquinha? Nós também, queridos, buscamos e devemos buscar viver mais perto de Jesus e como Jesus. Afinal, perdoamos porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Amamos porque fomos amados primeiro por Cristo Jesus. E servimos
porque um dia Ele lavou os nossos pés. Nós fomos servidos por Cristo Jesus, com o seu sangue e com a sua própria vida, com a sua cruz. E agora eu leio o último versículo dessa noite. Em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus lhes disse: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E nós, queridos, quando eu li esse versículo, e aí eu falo, irmãos, agora só para os membros da nossa igreja. Eu confesso, os irmãos, vou abrir meu coração. Quando eu li esse versículo, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, me veio na mente, sabe o quê? Aquela arte que foi apresentada na Assembleia. 42% dos membros da nossa igreja não fazem nada na nossa igreja. Que isso não seja uma indireta, é uma direta mesmo. Porque nós somos chamados a servir. Deus não chama plateia, Deus chama trabalhadores. Deus não chama consumidores, Deus chama trabalhadores. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Deus não precisa do seu like, Deus precisa de discípulos que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Para que as pessoas dessa cidade testemunhem o maior milagre, o milagre de pessoas que se colocam para servir outras, para trazê-las para mais perto de Jesus. Por isso, o apelo dessa noite é para discípulos. E eu quero encorajar você a trazer um nome em oração. Um nome nesse momento diante de Jesus, para quem você vai orar. Mas não é só isso, porque essa é a parte. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar um paralítico? Eu quero que você seja encorajado a trazer um nome, orar por ela e se comprometer nesta semana, convidá-la a estar conosco no próximo domingo. É um compromisso. Por isso que não é para todo mundo, é só para quem tem coragem de ser discípulo de Jesus. Isso se você conhece alguém que precisa de Jesus. Se você falar, não conheço ninguém que precisa de Jesus, bem-aventurado és. Mas se você conhece alguém que precisa de cura, que precisa ter sua vida transformada, que precisa ter os seus pecados perdoados, que essa pessoa encontre em você o milagre de servir, e que você possa se comprometer, assumir o compromisso de orar por ela, e assumir esse compromisso de convidá-la a estar junto conosco. Porque Deus, o nosso Deus ainda opera milagres. Porque o nosso Deus ainda perdoa pecados. E em nós, Deus opera esse outro milagre. O milagre de servir. Quem você vai trazer até Jesus? Que nós possamos orar por isso. Em nome de Jesus.